para a honra e glória do Senhor. Hoje nós temos uma convidada, que é a Marilis, e no lugar hoje da Isabela, né? A Isabela não pôde estar participando, mas ela nos trouxe essa bênção aí, que vai estar trazendo a palavra do Senhor às nossas vidas. Quero falar a paz do Senhor para todos, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que possamos sentir a presença do Senhor neste lugar. Peço a todos que curvem suas cabeças, vamos orar e entregar o culto nas mãos do Senhor, amém? Senhor Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, te louvamos e te exaltamos, Senhor, por mais uma noite, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos contigo, de estarmos aqui, Pai, para te louvar, para dar honra, para dar glória ao Senhor, para nos derramar diante de ti, Pai, porque sem ti não somos nada, precisamos do Senhor a todo instante, a todo momento. Te pedimos perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e que o Senhor cuida, Senhor, cuida das nossas vidas nesta noite. Abençoe a cada um que está aqui, Pai, e abençoe aqueles que ainda estão para entrar e aqueles também que não vão entrar. Que o Senhor seja com cada um nas suas casas, abençoando a cada família, abençoando a cada lar, Pai, e que possamos entregar um culto, Senhor, perfeito e agradável ao Senhor, e que ele suba, Senhor, como um perfume às tuas narinas. Pai, escuta o nosso clamor, escuta nossa oração, escuta o nosso coração nesta noite, pois estamos aqui derramando diante de Ti as nossas vidas, Pai. Que possamos cultuar ao Senhor de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo, Pai. Amém, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, santo, santo, santo és tu, Pai. Ah, Deus, eu te amo, Senhor, eu te adoro e eu te glorifico, Pai, por tudo, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, santo, santo é o Senhor, Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluia. Aumenta, Senhor, aumenta o teu fogo sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga assim comigo. Glória, 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 glória. Obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Santo, 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 santo és tu, Pai. Oh, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus tremendo. Aleluia, 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 Senhor. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, santo, santo, santo és tu, Pai. Nesta hora eu coloco, Senhor, a vida da Marilis em tuas mãos, Senhor. Vai de encontro à tua serva, Senhor. Vai de encontro à tua filha, que se dispôs, Senhor, a estar aqui no lugar da Isabela, Senhor. Que o Senhor toma ela diante de ti nesta hora. Que o Senhor toma a vida dela, toma o coração, toma a mente, Senhor. Toma os lábios da tua filha. Que ela seja como um vaso santo na mão do olheiro. Que o Senhor possa usar ela nesta noite e que ela possa trazer a palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração, Senhor. Vai tomando a vida dela agora diante do teu altar, em nome de Jesus. Colocamos a vida da Isabela também diante de ti, Senhor. Ah, Pai, que o Senhor conforte esta família que acabou de perder um ente querido, Senhor. Que o Senhor vai de encontro ao teu coração. Que o Senhor traga paz à vida dela, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, tem grandes coisas para fazer sobre a vida dela. Ela se entristeceu em não estar aqui, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e cremos, Senhor, na salvação do teu avô. Então que o Senhor vai de encontro, Pai, a cada familiar, levando a eles o conforto, Senhor, e sabemos que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Te louvamos por cada vida que está aqui nesta noite e sabemos, Pai, que é para ti e por ti todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. A palavra está com você, Marilis. Amém. Amém. Vocês me ouvem bem, gente? Sim.
Então tá bom, estou perguntando por causa do fone. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Não queria estar nessa situação, né, por conta de um falecimento de um ente querido da Bela, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, eu creio que o Senhor vai falar o coração de vocês, Amém. assim como Ele falou no meu coração enquanto eu estava me preparando para este momento. E antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Eu sou a Marilis, mas podem me chamar de Mari, eu acho que fica mais fácil. Sou da Igreja Propósito em Cristo, tem como pastor dirigente o pastor Richardson. Ele até falou que tentaria entrar, então, se porventura no meio da palavra ele entrar, já saibam que é o meu pastor. E já de antemão eu trago um abraço de toda a nossa igreja. Eu já estava assim, confesso que eu já estava esperando esse convite, porque eu estou vendo tanta gente da minha igreja pregando nesse culto. Eu quero participar desse culto também, o que é isso? Amém, glória a Deus. Então é um prazer, de fato, estar com vocês. Bom, sem mais delongas, vamos entrar na palavra. E eu quero combinar com vocês de ser uma conversa, ser um bate-papo. Já é quinta-feira, a semana já deve ter sido corrida para todo mundo chegou do trabalho, quem trabalha fora, quem trabalha em casa, muitas vezes trabalha mais do que quem trabalha fora, então já está cansado também. Então, acho que a gente conversando fica mais fácil e fica mais suave. Pode ser assim? Amém. Então, vamos lá. Gente, abra comigo a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 45, e nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. E é engraçado porque quando a Bela me acionou, ela falou assim, Mário, eu te dou um retorno às 19 horas. Eu falei, tá bom. Eu confesso que eu tinha até esquecido, porque ela me ligou de manhã, quando foi 19 horas, ela, Mário, aqui, realmente, tal. Realmente, o que, minha filha? A mensagem, eu falei, ai, meu Deus, tá bom. E aí eu fui orar, falei assim, o que o senhor quer que eu fale? E aí, na hora que eu fui abrir um caderninho, eu achei uma mensagem, o senhor falou, você vai pregar sobre isso. Eu nem lembrava do que se falava mais aquele sermão. E eu fico impressionada como que a palavra de Deus, ela de fato se renova a cada dia. É um sermão que foi escrito no dia 18 de fevereiro de 2023. E à medida que eu fui relendo, é como se Deus estivesse pregando para mim mesmo. E eu falei, Senhor, como que é lindo ver a sua palavra renovando. Então, de fato, o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa mensagem. Eu tenho expectativas que Deus vai falar com vocês também. Amém. Todo mundo achou? O livro de Gênesis 45, versículo 7? Amém. Amém? Diz assim, e Deus me enviou adiante de vós, para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar vossas vidas com grande livramento. Então agora não foste vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração, Pai. Já te agradecemos por essa oportunidade, já te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus por esse convite, pela vida da Kelly, que organiza esse momento, pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, e como já foi orado, Jesus, pela vida da Bela também. Deus, eu te peço que o Senhor possa falar no profundo do nosso coração, nos mostrando aquilo que está por trás das palavras, por trás das letras. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cada um de acordo com o que precisa, aqueles que precisam ser confortados, aqueles que precisam ser confrontados, mas que possamos sair daqui saciados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema de hoje é o de repente de Deus. Para a gente entender isso, eu quero explicar primeiro o que é o de repente. Toda vez que nós falamos de repente, nós estamos falando de uma ação inesperada. É algo de fato que a gente não estava contando, ou algo que às vezes a gente já está orando há muitos anos e a gente desiste e a gente não percebe mais quando acontece. Esse é o de repente de Deus. O de repente ele é como se fosse um presente inesperado de fato. Por exemplo, às vezes nós esperamos ganhar alguma coisa, por exemplo, no seu aniversário. Eu amo fazer aniversário, gente. Eu já aviso meu aniversário com um mês de antecedência para ninguém esquecer a data.
que eu adoro. E é legal, porque quando você ganha presente no seu aniversário, por mais que você não esteja esperando, no fundo você tá, porque você sabe que é seu aniversário. Tem um motivo para você receber um presente. E já é maravilhoso. Imagina quando você recebe um presente sem nenhuma data específica, sem não estar acontecendo nada, e você ganha, sei lá, nem que seja uma flor, um bombom, você se sente lembrado. De repente você ganha alguma coisa. E a Bíblia, ela é repleta de repente. De repente o Senhor cria um jardim no Éden. De repente Sara fica grávida. De repente Davi é ungido a rei. De repente a filha de Faraó encontra no cesto Moisés. De repente Jesus veio. De repente das vestes de Jesus sai virtude. De repente veio um vento impetuoso e invadiu toda aquela casa. Ou seja, o de repente de Deus, ele acontece em vários momentos da Bíblia. E por que isso, Maurilis? Isso acontece porque Deus, ele é especialista em nos mostrar que nós não estamos no controle de nada. Nós não estamos no controle da nossa vida, nós não estamos no controle do mundo, nós não estamos no controle do tempo. Quem controla tudo, de fato, é Deus. Então, às vezes, a gente precisa passar por um de repente para a gente entender que, opa, peraí, não somos nós que controlamos a nossa história. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é Ele quem de fato dirige a nossa história. E viver o de repente de Deus é maravilhoso. Porque se ganhar algo da parte do Senhor que você está esperando já é bom, imagina quando é um de repente. E quando o Senhor me falou para eu ministrar sobre essa palavra, o Senhor me fez a seguinte pergunta: qual de repente você quer da minha parte ainda em 2024? Falta em média 60 dias para o ano acabar. E eu quero que vocês me falem em uma palavra. Qual de repente que você gostaria que o Senhor te entregasse esse ano ainda? Deixa eu ouvir de vocês. Saúde. Saúde. É um de repente. O que mais, gente? O que vocês gostariam de receber da parte de Deus ainda em 2024? Sabedoria. Sabedoria. O que mais? Evandro? A salvação do meu esposo e do meu filho. Glória a Deus. É um de repente. Algo que às vezes a gente não está nem esperando e acontece no momento que a gente menos espera. O que mais, gente? Eu estou esperando, às vezes, um carro, uma casa, uma promoção no serviço. Eu não sei qual de repente você está esperando, de fato. E eu creio que essa noite é uma noite profética, onde nós vamos declarar o de repente de Deus ainda em 2024. Eu creio que vai chegar ainda momentos onde vocês, nessa célula, vão falar assim: nossa, gente, a gente falou sobre de repente aquele dia, e de repente o Senhor fez isso e isso na minha vida. E eu creio muito nisso, e tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Mas, para vivermos o de repente, temos alguns passos a passos a seguir, e é sobre esse passo a passo que eu quero falar com vocês, para que a gente viva um de repente ainda em 2024. Amém? E para falarmos desse passo a passo, nós vamos usar como base a história de José. Olha que interessante. A história de José já é uma história muito conhecida. José, ele era o filho mais amado de Jacó. José, ele era muito perseguido pelos seus irmãos, exatamente porque ele era muito amado. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele dá a José uma túnica de muitas cores. E quando nós vamos estudar, a gente vai entender que quando alguém naquela época recebia uma túnica, era um simbolismo de grande importância. Ou seja, se eu der uma túnica para a Kelly, por exemplo, quer dizer que a Kelly é muito importante para mim. E a Bíblia vai dizer que a história vai dizer que quanto mais cores aquela túnica tinha, mais sinal de relevância na vida da outra pessoa aquilo significava. Então, ou seja, a Bíblia detalha, isso está na Bíblia, detalha que a túnica que José recebeu do seu pai era de muitas cores. Ou seja, a ideia é trazer as pessoas, quando viam José com aquela túnica, entendia que José ele era muito amado,
que José ele era muito importante, que José ele era muito querido por alguém. Alguns estudiosos dizem ainda que aquela túnica, quando um homem recebia aquela túnica do seu pai, dava a ele-se ao direito da primogenitura. Ou seja, era algo, de fato, de muita relevância nos tempos bíblicos. Então, José, ele já vinha seguindo com isso, e seus irmãos o perseguiam, portanto, por ver esse amor, por ver esse carinho, por ver esse cuidado que o pai de José tinha com ele. E aí que vem a primeira situação. Qual que é o primeiro ponto para a gente viver o de repente de Deus? A primeira coisa é, o de repente de Deus vem para quem não se compara. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente está vivendo num mundo de tanta comparação, sabe? Onde, não, mas eu estou vivendo isso aqui, mas a fulana está vivendo aquilo. Não, mas eu recebi uma promoção no meu trabalho, mas eu merecia um outro cargo, porque a fulana que está lá, ela não tinha direito de estar no lugar que ela está, ou ela não merece estar no lugar que ela está. Ou então, nossa, na igreja, o pastor ele dá mais visibilidade para outra pessoa do que para mim. A gente se compara muito com as pessoas. A gente compara a vida que nós temos, a gente compara a história que nós temos. Mas o fulano é muito mais novo que eu, já tem carro, já tem casa, já é casado, já tem filho, já tem isso, já tem aquilo. E a gente vive numa constante comparação. Quando a gente se compara, é a mesma coisa do que se nós estivéssemos dizendo para Deus que ele errou da forma com que ele nos fez. Não existe um padrão para a gente seguir a vida. É engraçado que, às vezes, a gente planeja tudo, né? Principalmente quem tem um temperamento igual ao meu, que sou colérica, a gente já pensa assim, não, quando eu fizer 18 anos eu tiro carteira, com 20 eu faço faculdade, com 25 eu caso, com 27 eu tenho filho, com 30 eu já estou milionária. A gente faz uma programação de vida e quando a gente percebe, não aconteceu nada daquilo. E a gente começa a se comparar, nossa Deus, mas o fulano é muito mais novo, está vivendo aquilo que eu desejaria viver, e eu sou mais velha e não estou vivendo. Então, assim, primeiro ponto, quer viver de repente de Deus? Pare de se comparar. Não compare a sua vida, não compare a sua história. Ao tempo que acontece na vida do outro, não necessariamente tem que ser o mesmo tempo que vai acontecer na sua vida. Você tem um propósito a ser seguido, o outro tem outro propósito, e na medida do seu propósito que Deus vai agindo, não é na medida da sua insistência com ele. Então, de fato, pare de se comparar e viva o seu processo de acordo com aquilo que Deus está direcionando você a viver, de acordo com os planos de Deus para você, e não com aquilo que você tem de base da vida das outras pessoas. A história vai continuar dizendo que no meio desse processo, José ele teve sonhos. E o segundo ponto para quem quer viver o de repente de Deus é que para viver o de repente de Deus, você precisa sonhar. Eu entendi e eu aprendi uma frase, e a cada dia mais ela tem feito mais sentido para mim. Quem sonha é vivo. O sonho, ele gera vida. E eu falo que eu entendo muito esse processo porque eu estou passando por certas situações que eu me via em momentos que eu não mais conseguia sonhar. Aí eu falava assim, Deus, eu vou sonhar para quê? Se tudo que eu sonho foge daquilo que eu planejei. Se tudo que eu sonho foge da forma com que eu pensei, então é melhor não sonhar. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor agir. Só que as coisas não funcionam assim. A gente precisa sonhar. A Bíblia vai dizer que José ele teve sonhos, e quando ele teve sonhos, os irmãos começaram a zombar de José. Porque no sonho, eles entendiam que José estava se colocando numa posição maior do que eles, e aquilo virou um momento de zombaria. E é engraçado que às vezes nós vivemos sonhos, a gente tem sonhos, que as pessoas olham para a gente e falam, nossa, não tem nada a ver, você não tem essa habilidade para viver isso, você não tem técnica para viver isso, você não tem recurso financeiro para viver isso. E eu me lembro muito da história de Sara, quando o anjo fala que ela vai engravidar, a Bíblia vai dizer que Sara riu. E o anjo perguntou para ela assim, existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? E eu não sei, de fato, qual que é o seu sonho que você está enterrando porque você acha que é difícil demais para acontecer. Talvez o seu sonho seja você voltar a estudar,
Seja você, como a irmã disse, ver o seu marido, o seu filho rendido aos pés de Jesus. Talvez o seu sonho seja você ter um carro ou uma casa própria, que hoje é algo tão difícil da gente viver aqui no Brasil. Ou você ter uma empresa, eu não sei. Mas a pergunta que Deus está fazendo para vocês nessa noite é: será que existe algo demasiadamente impossível para mim? Porque, de fato, não existe nada impossível para Deus. E a gente só consegue viver o de repente quando a gente sonha e acredita que Deus pode realizar os nossos sonhos. José, ele foi... zombaram dele, desacreditaram dele. E isso não impediu, não o fez desacreditar daquilo que ele sonhou. E eu sei que quando fala é muito fácil, mas na prática isso é muito difícil. E eu lembro de uma vez que eu estava conversando com meu pastor e eu falei assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo porque eu não estou conseguindo mais sonhar. E ele falou para mim assim: Mari, quem não sonha é como se tivesse morrido. Então a sua oração a partir de agora vai ser: Deus, me ajude a voltar a sonhar. Então talvez você está passando por uma situação que você fala: Mari, ok, mas eu não consigo. Então a sua oração vai ser: Senhor, me ajude a voltar a sonhar. Porque só consegue sonhar quem está vivo. E se você não está conseguindo sonhar, alguma coisa morreu dentro de você. E é essa pergunta que o Senhor está te fazendo. Será que existe algo demasiadamente impossível para mim? Então, se você quer viver o de repente de Deus ainda em 2024, desenterre esse sonho do seu coração. Volte a sonhar, volte a ter vida dentro de você. Porque o nosso Deus não tem absolutamente nada que seja demasiadamente impossível para ele. O terceiro ponto, perdão, é que só vive de repente quem não muda a identidade quando perde a túnica. Quando os irmãos de José prenderam José, eu não vou entrar muito em detalhe na história por conta do nosso tempo, mas eu acredito que você já conhece. Quem não conhece também pode pedir meu contato para aquele que a gente marca um bate-papo só para falar da história no contexto geral. Mas os irmãos de José, eles prenderam José para vendê-lo. A ideia, na verdade, era matá-lo, mas depois eles desistiram e venderam José. E a primeira coisa que eles tiraram de José, quando eles prenderam José, foi a túnica. E aí, o Senhor falou isso muito profundo no meu coração. Só vivo de repente quem não muda a sua identidade quando tiram a túnica. Quem vai passar por um processo de viver um de repente de Deus, o processo para viver esse de repente é um processo muito dolorido. E a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem é tentar tirar a nossa túnica. E aí você pode estar perguntando: Mário, o que é a minha túnica? Como eu disse, a túnica é aquilo que as pessoas olham e fazem e acreditam que você é amado por alguém que te deu. Então, por exemplo, talvez a sua túnica seja o seu casamento. Que as pessoas olham e falam: nossa, como Deus foi bom em dar esse casamento para essa pessoa. Talvez a sua túnica seja o seu ministério. Porque é como as pessoas te veem amado por Deus, é através do seu ministério. Talvez a sua túnica seja a sua vida financeira, seja o seu trabalho. O que te faz ter orgulho? O que te faz se sentir amado e faz com que as pessoas vejam em você uma pessoa amada? Essa é a sua túnica. E muitas vezes, quando nós passamos pelo processo de viver o de repente, a primeira coisa que a gente perde é a nossa túnica. E aí a pergunta que cabe a nós nessa noite é: quem somos nós sem a nossa túnica? Quem é você sem o seu trabalho, sem o seu conhecimento, talvez sem a sua família, ou sem a sua saúde, sem a sua liderança, sem o seu cargo de referência? Quem é você? E sabe o que é engraçado? Que além de tirarem a túnica de José, eles matam o animal, suja a túnica de sangue e leva para Jacó para falar que José tinha morrido. As pessoas vão usar da sua túnica retirada para falar que você morreu. Ah, olha,
É o ministério dela. Olha, ela era crente e está vivendo isso aqui. Olha, mas ela é crente, olha como que o marido dela tá. Olha, mas ele é crente, mas ele não tem dinheiro nem para comprar um carro. Eles pegam a nossa túnica, sujam ela de sangue e mostram para as pessoas dizendo que a gente morreu. Eu não sei se você está vivendo isso nessa noite. Eu não sei se as pessoas estão pegando sua túnica e dizendo que você morreu. Mas no tópico anterior, nós falamos que quem sonha gera vida. Então, mesmo que as pessoas estejam olhando para a sua túnica e falando que você morreu, se você sonha, ainda existe vida. E aí você pode pensar assim, Mari, mas por que Deus, então, permite que me tirem a minha túnica? Às vezes a gente tem tanto orgulho dessa túnica, às vezes essa túnica é tão importante para a gente, que a gente passa a se sentir importante só por tê-la. A gente passa a se sentir alguém nessa vida só por conta da túnica. E às vezes Deus vai permitir tirarem essa túnica de você para você entender que o seu valor não está naquilo que é externo, mas está naquilo, ou melhor, naquele que trabalha com você de dentro para fora. Então não é sobre o que você tem no seu externo, não é sobre aquilo que você demonstra, não é sobre aquilo que você faz, não, é sobre a forma com que Jesus te amou. E isso te faz ser importante. Te faz ser importante a identidade que Jesus te deu e não aquilo que é demonstrado para as pessoas no seu exterior. Estamos quase terminando, gente. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem ir me interrompendo, tá? O quarto ponto. Só vive o de repente de Deus quem obedece em meio ao caos. Vamos ser sinceros, gente. Obedecer quando as coisas estão bem é muito fácil. Olha o que estava acontecendo. José já tinha sido vendido, já estava longe da sua família, já tinha tirado a sua túnica, ele já tinha sido vendido como escravo, e ele já estava na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele era com José, e que José, ele já era um homem próspero. A Bíblia também relata que José era um homem formoso e muito bonito. E a mulher de Potifar, ela queria deitar-se com José, ela queria ter relações com José. Mesmo tendo tudo propício para viver isso, José, ele foge, ele escolhe não viver aqui. A mulher, então, acusa José. Potifar acredita em José e o joga no cárcere. E aí eu paro para pensar, eu fico, o que não estava passando na cabeça de José naquele momento? A Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. Mas ainda Deus sendo com José, ele foi preso, ele foi vendido, ele foi tirado da sua família, tiraram a sua túnica, e foi acusado por uma coisa que ele não fez, e ainda foi preso por uma coisa que ele não fez. É meio difícil a gente pensar isso, a gente reconhecer isso, mas eu não sei vocês, eu vou falar de mim. Eu já me senti injustiçada por Deus. Às vezes a gente não sente esse sentimento, Deus, eu não merecia estar passando por isso aqui, não. Nossa, Senhor, eu estou na sua casa, eu estou fazendo as coisas certas, eu fiz, eu aconteci, e não sei o quê, eu orei, eu jejuei, eu não merecia estar passando por isso. Quantas vezes a gente se sente assim, Deus, o Senhor está falando que o Senhor está comigo, mas eu permaneço desempregado. O Senhor está falando que o Senhor está comigo, mas eu recebi um diagnóstico de uma doença. Por quê? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Mesmo você tendo pai, talvez você teve a oportunidade de ter o seu pai, quando ele te ensinava a andar de bicicleta, ele conseguia impedir que você caísse? Ou mesmo sua mãe te amando muito quando você era pequeno, ela conseguiu impedir de você brigar na escola, de alguém te injuriar? Não. A gente só aprende certas coisas vivendo. E às vezes Deus vai permitir a gente passar por certas situações para que a glória dele possa ser revelada através de nós. Amém. Eu escutei uma frase que me marcou muito e que fez muito sentido na minha história. E essa frase dizia assim: por trás de um grande ministério sempre existe um grande testemunho. E aquilo que José estava passando tinha um propósito.
Deus permanecia com ele. Mari, mas ele estava preso. Deus permanecia com ele. O fato de Deus não impedir que você passe pelo processo não quer dizer que ele não está com você no processo. Não quer dizer que ele não está comigo, mesmo ele permitindo que a gente esteja passando. E olha que engraçado. O que fez José se tornar quem ele chegou a ser foi algo que foi gerado dentro da prisão. Foi algo que as pessoas descobriram enquanto ele estava preso. O dom que fez José chegar onde que ele chegou foi revelado enquanto ele estava preso. Foi no pior momento do processo. Às vezes pode pensar assim, Mari, parece que Deus está me esmagando, que Deus está me espremendo e eu não estou entendendo. Talvez o que vai surgir de repente de Deus nesse momento que você está vivendo. Porque por trás de um grande ministério sempre existe um grande testemunho. Amém. Será que o que você está passando não é simplesmente para gerar esse testemunho que vai gerar o seu ministério? Quinto ponto. Só vive de repente quem entende o propósito, mesmo sem entender o processo. Olha o que acontece. Potifar, então, joga José na prisão, ele fica preso. E José, ele interpreta o sonho de 2 colegas na prisão. E um deles era um mordomo da casa do rei. E aí, ele sai da prisão e volta a servir na casa do rei. E José, ele fala com ele assim, olha, quando estiver lá, lembra de mim. E a Bíblia vai dizer que o mordomo não se lembrava de José. O mordomo não se lembrou de José. A Bíblia fala que depois de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E ninguém era capaz de interpretar. Naquele momento, quem se lembrou de José? O mordomo. Gente, eu acho que uma das piores sensações que a gente pode sentir dentro do processo do nosso propósito é a solidão. Já parou para pensar que quando a gente está passando pelo processo do propósito, as pessoas simplesmente somem? Ninguém te manda mensagem, ninguém quer sair com você, ninguém te convida para ir na casa deles, ninguém te chama para nada. Todo mundo que era seu amigo some. E você vai falar assim, Marilis, eu tô sozinho. E já tem tanto tempo. Pensa José preso 2 anos completos, sem não ter cometido nada. Mas no momento certo, o mordomo se lembrou de José. No momento certo, Deus vai fazer você ser lembrado. Amém. Glória a Deus. No momento certo, o seu nome vai ser citado na sala de diretoria da empresa que você trabalha. Amém. Glória a Deus. No momento certo, o seu dom ministerial vai ser revelado. No momento certo, a sua família vai lembrar de você. Às vezes, quando nós estudamos aquela passagem do vaso de barro na mão do olheiro, se você estudar como que um vaso de barro ele é feito, você vai ver que primeiro o olheiro ele separa o barro, porque tem barro para tudo que é tipo de vaso. Depois que ele pega o barro escolhido, ele tira todas as imperfeições, as pedras, a sujeira, e aí ele começa a moldar o vaso. Depois que ele molda o vaso, ele coloca o vaso para secar. E nesse momento que o vaso ele vai para secar, ninguém pode chegar perto desse vaso. Ninguém pode encostar nesse vaso. Esse vaso ele parece não ter utilidade nenhuma, porque a única função que ele tem que fazer naquele momento é secar. E às vezes, quando a gente se sente esquecido, é exatamente nessa parte do vaso que a gente está, sendo seco. Está na hora da gente ficar secando. Então, não se preocupe se as pessoas se afastaram de você. Não se preocupe se você está se sentindo esquecido. Às vezes é necessário o vaso ir secar. Mas no momento certo,
o olheiro pega o vaso de novo para continuar o processo. No momento certo, você vai ser lembrado. O mordomo se lembrou de José, mas foi necessário 2 anos completos na prisão. E aí, a Bíblia vai dizer que, de repente, quando o faraó tem esse sonho e ninguém consegue interpretar, o mordomo ele se lembrou de José. E José, ele consegue interpretar esse sonho. E Faraó, ele fica impressionado. E sabe o que é interessante? Faraó não reconheceu em José que ele era importante pela túnica que ele estava carregando, porque ele não tinha mais túnica. Ele não reconheceu que José era alguém de relevância porque José estava num lugar de destaque, porque José estava na prisão. Ele reconheceu que José era alguém diferenciado porque ninguém que não tivesse o Espírito de Deus conseguiria revelar aquele sonho que Faraó teve. E a Bíblia vai dizer que Faraó, entendendo isso, coloca José como o segundo homem mais importante. Dá a ele vestes de linho. Ele perdeu a túnica, mas Faraó deu a ele vestes de linho fino e um anel de ouro. E ele então se torna a segunda pessoa mais importante. A Bíblia vai dizer também que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu labor. E Efraim significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. E de repente acontece Efraim na nossa vida. Deus nos faz multiplicar e prosperar na terra da nossa aflição. E sabe o que vai acontecer? Chega então no último ponto para viver o de repente de Deus, que foi o que nós lemos no início dessa mensagem. Chega um grande momento onde a terra estava passando por uma situação econômica difícil e estavam todos precisando de comida. E o único lugar que tinha era no Egito. Então os irmãos, de repente, estão frente a frente com José. E eu fico imaginando, pensa comigo. A Bíblia vai dizer que José, quando ele vê os seus irmãos, ele chora tão alto que os egípcios e todos que estavam na casa de Faraó escutaram o choro de José. Eu acho que sabe aquele choro engasgado que às vezes a gente fica assim por anos da nossa vida? Porque José, ali ele estava como o segundo homem mais importante do Egito, ali ele estava com vestes finas, ali ele estava com anel de ouro, ali ele estava numa posição importante, mas ele foi vendido como uma mercadoria pelos próprios irmãos. Arrancaram a túnica que o pai dele deu a ele. Ele foi tirado o direito de viver com o pai dele, que ele tanto amava e que tanto amava ele. Ele foi preso injustamente e ficou mais de 2 anos preso injustamente por isso. E agora ele está numa posição onde as pessoas que causaram a dor nele estavam frente a frente com ele. E ele estando numa posição de poder. Reflita comigo. Se você fosse essa segunda pessoa mais importante no Egito, estivesse numa mesa frente a frente com todo mundo que causou a dor do processo que você está vivendo, qual seria a sua reação? O que você faria? E aí, a Bíblia vai dizer que quando os irmãos de José perceberam que era ele, eles começaram a chorar de desespero. Eu fico imaginando eles pensando assim, ferrou. Vamos todo mundo morrer agora, já era. E chega nos versículos que nós lemos, onde José olha para eles e fala com eles, não fiquem tristes, nem tenham medo, pois não foram vocês que fizeram isso comigo, mas Deus me mandou adiante de vós, para que hoje vós tenhais liberdade. José, em outras palavras, ele diz para os irmãos deles assim, gente, não precisa ter remorso não, não precisa ficar com medo de mim não. Não foi vocês que me colocaram nesse processo. Foi o próprio Deus que me colocou nesse processo para que hoje eu tivesse condição de alimentar vocês. E aí vem o último ponto para viver o de repente de Deus. Só vive o de repente de Deus quem está pronto
para abençoar com a bênção recebida do processo quem te feriu em todo a caminhada do propósito. Mário, eu não entendi. Vou te explicar. Enquanto você não estiver pronto para servir com a sua bênção quem te feriu no processo, você não vai chegar no ápice do seu propósito. Enquanto você não estiver pronto para pegar o de repente de Deus que Deus vai te entregar e usar desse de repente para servir quem te feriu, você não vai viver o de repente de Deus. Aí vem a questão que você pode falar assim, Senhor, pode me dar o de repente, eu estou pronta. Só que Deus, ele não olha a nossa aparência, ele sonda as intenções do nosso coração. Talvez o que falta você recebeu de repente de Deus de Efraim na sua vida é você perdoar essa pessoa que te feriu nesse processo, ao ponto de você conseguir sentar-se à mesa, estar numa posição de poder, estar numa posição de referência e servir essa pessoa com a bênção que Deus te entregou nesse propósito. Gente, eu não sei vocês, mas a minha oração a partir dessa noite é: Jesus, prepara o meu coração para que eu possa me assentar à mesa e servir com bênção que eu recebi, quem me feriu no processo de viver o meu propósito. Amém. Porque eu quero viver Efraim na minha vida. Eu quero frutificar na terra da minha aflição. Amém. E eu quero profetizar na vida de vocês essa noite que o Senhor vai trabalhar no coração de vocês, para que muito em breve vocês possam testemunhar o de repente de Deus na vida de vocês. Não de maneira inconstante, mas de maneira consciente. Vocês entendendo que o de repente de Deus não é sobre você, não é sobre uma vingança, e sim sobre um propósito de você resplandecer a glória do Senhor, sendo uma pessoa que serve à mesa com a bênção que você recebeu no seu de repente, as pessoas que te feriram nesse processo. Que Deus abençoe vocês e que ainda em 2024 vocês vivam de repente de Deus. Amém? Kelly, obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, nossa. Acho que a gente ficaria aqui a noite toda te ouvindo, viu? Que palavra abençoada. E assim, como você prega, assim, gostoso. Dá vontade de ficar te escutando, assim, a noite toda. Se pudesse, a gente ficava aqui, ó. Né? Mas o Google Meet só nos dá 1 hora. É verdade. Mas, assim, foi uma palavra abençoada, assim... Deus testificando na minha vida, porque eu escutei sobre José sexta-feira retrasada no culto de cura e libertação, e agora estou escutando sobre José novamente. Então, como você diz, a palavra ela se renova a cada manhã, né? E cada um que prega de uma forma diferente, né? E assim, foi maravilhoso. Nossa, assim, Deus continua te usando, assim, que honra, sabe? Que honra. Eu falo que Deus, ele faz tudo certo, né? Então, assim, é uma honra, né? Ter te ouvido hoje, o tanto que Deus te usou, e que possamos viver o de repente do Senhor ainda em 2024, né? Que Deus continue nos abençoando e que Ele abra essas portas para as nossas vidas, né? A porta que cada um aqui, eu sei que cada um aqui tem um sonho, tem um propósito, né? E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E que o Senhor continue te abençoando e pode ter certeza que eu vou te convidar novamente para você estar aqui conosco. Amém, pode convidar, Amém, será um prazer. Esse aí, já virou minha família. Glória a Deus. Pode. A gente brinca que, né, sempre tem... Brinca não, na verdade, sempre tem lugar na mesa e a mesa é o reino, então sinta-se à vontade. E pode convidar que eu venho com o maior prazer do mundo. Amém. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Evandro, né, meu amigo? Para ele estar encerrando o culto aí. Quem acelerou esse relógio? Acelerou mesmo. Hoje foi muito rápido. Meu Deus do céu, gente. O culto acabou de começar, acho que faz 20 minutos que a gente estava aqui. Nossa, a gente ficaria aqui a noite toda, faria uma vigília. E falar nisso, tem uma vigília de 16/11. Estarei lá, firme e forte. Isso mesmo. Convidados, gente. Tem uma vigília. Depois vamos colocar o link lá no grupo. Quem quiser participar, dia 16/11, vai começar às 11 horas, acaba às 6 horas da manhã.
Vai ser uma bênção, Deus vai estar falando poderosamente. Vou estar colocando lá no grupo, quem é de BH, meu amigo Evandro não é, mas quem é de BH e quiser participar da vigília, estarei colocando lá no grupo. Vai ser uma bênção mesmo, gente. Se Deus quiser, Deus me manda, ué. É verdade. Bora! Vai que de repente te faça vir na vigília, né, Evandro? Né? Dia 15 é feriado, aí dá para dar uma inventada. Dia 15 é feriado. A vigília... Gente, a pessoa fala assim, Marili, você é doida? A vigília até 6 horas da manhã. Depois eu vou mandar um vídeo para a Kelly mandar para vocês, da última vigília. 6 horas da manhã, o povo tava cantando, pulando, dançando, e eu lá morrendo. Falei, Senhor, esse povo não vai embora mais não. E todo mundo, não vão acabar, vão continuar. Ninguém dorme na vigília, gente. Eu posso garantir para vocês. Depois você me manda, Maílis, de novo lá no WhatsApp, que eu vou mandar lá no grupo pro pessoal, quem quiser participar. Fechado, gente. Espero vocês lá. Que benção, que maravilha. Mari, porque fica mais fácil. Mari? Então, que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Eu posso falar para você que eu estou vivendo de repente de Deus agora, Glória entendeu? a Deus. Glória a Deus. Há 2 anos, não, mais de 2 anos atrás, Deus tinha falado uma promessa para mim. Aí eu falei, Senhor, mas é agora, não é? Aí eu cheguei numa vigília, e aí tinha um irmão que era muito usado por Deus. Ele só fez isso aqui, ele tocou no meu... Eu falei, Senhor, fala comigo, por favor. Aí ele tocou no meu ombro e falou, não é o momento, tá? Não é o momento de eu ir, não é o momento de eu ficar. Não é o momento. Então eu relaxo aqui e fico de boa. E aí, do nada, como diz o outro... De repente, Deus fala, agora vem, agora é a hora. Aí eu falei, pronto, né? A Kelly sabe, ela passou aí o Cúvio também. Aí, de repente, eu tô aqui em São Paulo. Eu morava em Curitiba. Eu sou paulista, morei 13 anos em Curitiba e, de repente, Deus falou, volta. Aí, pronto. De repente, gente. Mas é assim, é igual ela falou. Você passa o processo, no meio do processo você fica, será que eu estou sozinho? Será que Deus está vendo, está me olhando? Será que Deus não está me vendo? Mas depois que você passa o processo, aí você fala, não, Deus estava a todo momento comigo, né? Então, viva o de repente de Deus e dá glória depois, tá, minha amiga? Viu de repente de Deus, dá glória depois. Amém, glória a Deus. Deus está falando nessa noite maravilhosamente. Deus falou demais. Foi muito rápido. Eu senti que foi muito rápido, assim, porque geralmente eu fico de olho nesse relógio. Hoje eu nem prestei atenção nesse relógio. Ele fez tundu, eu falei, o que fez tundu? O relógio, meu Deus, faltando já os 15 minutos. Então, aqui para adorar a Deus e bem dizer o nome do Senhor. Amém. Se Deus permitir, eu não vou falar que eu não vou, né? Se Deus permitir, vai que, né? Né? Vigília, meu filho. Vamos passar a noite juntas. Joelho no chão, orando. Mas que Deus fez comigo, Kelly, como ele fez com o Felipe, arrebatou quando ele viu, eu já estava em outra cidade mesmo. Né? E vai ser mesmo. Eu tô aqui, só na expectativa. Doido para chegar dia 16. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos aí e vamos estar em oração para que tudo seja uma bênção. Amém, glória a Deus. Amém? Uma semana abençoada e aqueles recadinhos que eu sempre gosto de dar, né? E aí até a irmã Rose me pega no pé depois. Mas, irmão, depois, não esqueça, eu quero dar antes de orar, não esqueça, a gente está aqui nessa célula abençoada durante a semana, mas no final de semana, não deixe de ir na casa do Senhor, adorar o Senhor, buscar a Deus. Às vezes você está passando um processo lá dentro da igreja, né? E aí você fala, não quero ir porque o processo está difícil. Pode ser uma irmã, pode ser o próprio líder da tua igreja, não sei qual é o processo que você está passando. Mas o Senhor quer você lá. Então, ele não mandou você sair de lá. Mandou? Não. Então, você fica lá até a hora que ele falar, agora sai do Egito e, pega Moisés, leva esse povo para a terra prometida. Então, há um momento para tudo. E o momento é estar na presença do Senhor, passou a semana toda, fazendo várias coisas. Dentro de casa, você não tira um momento para adorar a Deus, não é dizer que você tira, é bem difícil. Então, vai lá, vai adorar o Senhor, vai buscar o Senhor. Final de semana, sábado, domingo, Deus tem te abençoado aí, vai lá, tira um tempinho para você buscar Deus, tá bom? Não esquece, hein? Deus fez tudo isso essa semana para você, trouxe essa menina abençoada aí, né? Eu sei que a outra menina que ia pregar não pôde estar, né? Teve a perca do avô, mas Deus mandou essa bênção aí para nós hoje, abençoou a nossa vida, que Deus continue abençoando a sua vida, Mari, sua família, casa, igreja. Amém. Eu sei que Deus tem muito ainda para te abençoar, muito ainda, né?
e vai ser algo tremendo, tremendo. Ó, eu estou vendo uma visão aqui de um campo florido, assim, ó. Florido. Estou falando de você aqui, né? E eu vejo muitas flores assim coloridas, assim, coisa muito linda, porque Deus tem algo muito grande na tua vida ainda, né? E viva o propósito de Deus, que Deus vai abençoar grandemente. Vamos orar, gente, que o horário já está terminando aqui. Pai eterno, amado e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite tão abençoada, tão poderosa, por essa palavra que veio impactar nossos corações. Senhor amado e querido, que neste ano nós possamos viver o de repente de Deus. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, humildade, amor, paz, paciência, para que nós possamos passar os processos que estamos passando. E no final, vamos cantar o hino da vitória. Vamos dançar como Miriam dançou. Vamos louvar a Ti, Pai. E vamos adorar o Senhor, Pai, do outro lado, abençoando e dando bênção para as pessoas. Pai amado, querido, abençoa as vidas espiritual, financeira, saúde, meu Deus, familiar, todas as áreas das vidas dos irmãos que aqui estão e aqueles que não puderam também, Senhor, que faz parte desse grupo, que o Espírito do Senhor possa fluir e abençoar grandemente as vidas dessas pessoas. Senhor Jesus, nos dá uma noite abençoada, que nós possamos dormir, visita nós em sonho e nos guarda, Senhor, de todo mal, de toda a maldade que existe na face dessa terra. É que eu te peço, te agradeço no teu santo nome, Jesus. Amém. Senhor, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz esteja com todos nós e o nome do nosso Deus seja sempre louvado. Amém. Beijão. Glória a Deus. Beijo, gente. Amo vocês.